Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa vida para nós, não é verdade? Temos que ver esse negócio de internet é fogo, né? Uma hora tá bom, outra hora não tá, e a gente vai enfrentando essa situação. Presta atenção. Aviva Nova Iguaçu! Aviva Nova Iguaçu! Estamos assim já ao vivo, né? Para mais uma escola bíblica. No lar. Presta atenção, hein? Aviva Nova Iguaçu! Nós precisamos de vinho novo, né? Precisamos de novidade, não é verdade? Presta atenção, ó. Tá chegando, hein? Dia 6, hein? Presta atenção, Aviva Nova Iguaçu! Presta atenção! Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. E nós vamos viver, menina. Está decretado. Precisamos viver algo novo. Não é verdade? Porque essa é a promessa que foi feita, né? Para a nossa vida, para o nosso viver, para o nosso mover, né? Pela plenitude dos tempos, né? Eis que eu estou contigo todos os dias, não temas, eu sou contigo. Então, é só crer e ter o que? Gratidão. O importante é isso, é fé e gratidão. Entendeu, menino? Preste atenção. Vamos começar hoje a nossa aula, né? A nossa aula não com um mestre terreno, né? Aqui não tem mestre, não tem professora, não tem pregadora, não tem nada. Aqui nós somos o quê? Luz no mundo, não é verdade? Nós somos discípulo fazendo discípulo, porque há um só mestre, há um só Deus, um só batismo, um só Senhor, não é verdade? Presta atenção. Então ele nos ilumina, porque se nós somos luz é para iluminar, é para compartilhar luz, entendeu? Lucidez, entendeu? Me presta atenção. Então hoje nós vamos começar, né, nesse nosso entendimento, falando, Deus não criou o mundo e se foi, né? Deus não é o que? Deísta, é verdade? Porque tem assim um entendimento deísta, chama-se deísta, que Deus ele fez o mundo e se foi. Largou a gente, a Deus dará. Mas nós sabemos que não é assim, né? João 14, o que Jesus falou? Na casa de meu pai há muitas moradas, não é verdade? E ele não estava falando de conjunto de habitação BNH, ele não estava falando de nada disso, entendeu? Na galáxia, entendeu? Nesse mundo grande, o mundo não é só o mundo aqui que você conhece, que olha por ali, vê os azulzinhos, diz que é o céu, entendeu, menino? E vê a terra assim que tu anda. O mundo não é só isso, não, presta atenção, hein? Então, Deus ele existe, né? Deus ele é o que? Teísta. Tá entendendo, menino? Presta atenção, ele existe e cuida de nós, né? Falamos no outro vídeo, né? Que a humanidade, a palavra que nos ensina, diz que Deus ele governou e governa, né? Até hoje a sua criação por dispensação. Dispensação é alianças, para quem não sabe. De verdade, estamos na sétima dispensação, verdade, presta atenção, aí você fala assim, mas a lei não foi a quinta dispensação? E a graça não é a sexta dispensação? Exatamente, mas nós estamos na sétima, a sétima é o reino eterno, é o evangelho eterno, entendeu, menino? Entendeu? Agora é eternidade. A graça foi dada para aqueles que viviam na lei, não é verdade? Favor imerecido, não havia um justo sequer. Então foi dado, né?
a graça para ele, pela fé, não é verdade? Pela fé. Efésios 2:8, salvou eles, pela graça sois salvos, né? Pela fé, mediante a fé. Presta atenção, aí é só tu ler Romanos 5 todo, que tu vai ver que não havia um justo sequer, mas pela fé todos foram justificados, entendeu, minha? Presta atenção. Quem foi justificado? Aqueles que viviam no pacto da lei. Então, pela fé, eles foram justificados e passou para outra margem, que é a graça de Deus, na verdade, Romanos 8. Agora, se é nova criatura, não há mais condenação, né? Não há mais condenação para aqueles que viviam no pacto da condenação. Nós não. Nós já nascemos, né? Este governo eterno, é só tomar ciência disso, ter lucidez, né? E não querer voltar a viver como escravo de novo. Presta atenção, hein? Nós estamos nas mãos de Deus, já nascemos nas mãos de Deus, não é verdade? E Jesus disse, né, através do Filho, disse, né, das minhas mãos ninguém os arrebata, presta atenção. Então vamos à nossa aula. Então Deus, ele sempre existiu, né? Deus não teve um princípio, não, Deus é sempre eterno, entendeu, minha? Presta atenção. Ele governa o mundo, né? E tudo que nela há, né, não está em lugar específico. Deus é muito grande, então ele não cabe dentro de uma casinha, nenhum lugar, entendeu? Presta atenção. Embora ele esteja em todos os lugares, porque ele é o mover, ele, a nossa respiração está dentro de nós, né? É a nossa respiração. Por isso que nós não temos como buscar em algum lugar, né, aquele que está dentro de nós. Não é verdade? Presta atenção. Presta atenção. Se tem alguém na sua casa, na sua sala, não tem como você sair para buscar ele em outro lugar, senão você vai estar ignorando ele. Entendeu, menina? Está ignorando. A pessoa está na tua sala e tu fala que vai buscar ele lá no monte. A presença dele lá, o que tu está fazendo? Está ignorando a presença. Está entendendo? Me presta atenção. Então, ele não está em lugares específicos esperando que alguém o aceite, né? O homem, ele é soberano, ele tudo fez, tudo criou. Presta atenção. Ele não espera, entendeu? Ele não espera barganhar com A, com B. Na verdade, ele quer que o adore, tenha gratidão. E em espírito e em verdade. Ele falou para a mulher samaritana. Presta atenção. Davi foi escolhido, né, por Deus. Sabemos lá a história de Davi, como é que ele foi escolhido, né? Estava lá, né, cuidando das ovelhas, menino se rejeitado, os irmãos que eram os bambambãs, entendeu? Que ele era assim, aquele que, como é que fala, resto do tacho, né? E ele nasceu meio esquisito, Davi, enquanto a história dele era assim, igual Adão. Ele já era separado, né? O primeiro Adão era do barro vermelho, né? Então ele era russo, vermelho, diferente dos outros, entendeu? Então ele é meio, um pouco meio rejeitado, né? Assim, quando alguém vê uma diferença em nós, rejeita, né? Nos rejeita por causa da nossa diferença. Mas muitas das diferenças que é posto em você é para você se destacar. Entendeu? É Deus que põe diferença em você, né? Em todos aqueles que Ele separou para ser notado. Porque o vaso, se os vasos ser todos iguais, não é verdade? Ele não é visto, não é notado, não é verdade? Mas quando se tem vários vasos, mas uns, né, alguns estão em destaque, né, mais moldado, né, mais assim,
bonito, limpo, né? Não tá assim cheio de poeira. Tá, às vezes, com uma planta bonita assim no canto da casa. Logo que alguém entra e viste o vaso, tá em destaque. Mas é Deus que destaca os vasos, né? Ele molda do jeito que ele precisa, do jeito que ele quer para usar o vaso. É desse jeito. Porque quando ele quer usar o vaso, não importa se o vaso é humano, se o vaso é uma jumenta, se o vaso é uma planta, é uma criança, é um ancião, não importa. Né? Se é um estudado ou um analfabeto, entendeu? Não importa. É Deus que molda, entendeu? O vaso que ele quer usar, no momento que ele quer. Entendeu, minha? Presta atenção. Então Davi foi escolhido por Deus para ser o rei, né? Que governou com o poder o que? De Deus. Não foi com o poder do homem, né? Saul ele quis ser rei, né? Sabemos da história toda, que não é o caso aqui. Então foi assim mandado, né? Aí lá buscar aquele escolhido de Deus para governar. Mas tem um detalhe, não é verdade? Presta atenção, hein? Então, Davi governou com o poder de Deus e não do homem, né? Mas não em casas em destaque. Davi, ele não conseguiu ser e ter poder como rei em casas específicas. Sabemos da história de Davi. Ele ia para a guerra, né? Ele ia para a guerra, ele guerreava com o poder de Deus, não é verdade? Ele assim era testemunha do poder de Deus no homem. E não era para ficar em lugar específico, mas era para ir, avançar e vencer. Tá entendendo, menino? Presta atenção. Então, ele não tinha casas específicas, né? Com endereços fixos. Presta atenção, hein? Presta atenção. Nós sabemos que Deus reservou Davi para poder guerrear e a luta, né? Ele com Deus era a maioria, não é verdade? Presta atenção, para ganhar aqueles que eles precisavam entender que Deus existe. Entendeu? E cuida, né? Como falamos aqui no princípio. Eles precisavam saber que não estavam dando com as suas pernas no seu poder, né? Eles não eram como Nimrod, entendeu? Que fez a Torre de Babel, queria assim chegar ao céu pelos seus próprios poderes, sabedoria. Entendeu? Deus, ele existe e cuida de tudo aquilo que ele criou. Desse jeito. Então, sabemos que Davi foi escolhido para levar, né, aqui e ali a multidão, a força e o poder, mas de Deus e não do homem. Mas quando se tratava de ter um lugar específico para a multidão ir adorar, ia compreender a existência desse Deus, que era o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, porque era assim que se conhecia, verdade? Porque Deus é onisciente, é onipotente, é onipresente, mas era um Deus desconhecido para aquele povo. Então, para quando se falava desse Deus, falava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Entendeu, minha? Presta atenção. Então, para se estabelecer lugares específicos, na verdade, casas sólidas, concretas,
Foi assim Deus feito o quê? Um mover, que foi o filho de Davi, que fez, né, o templo. Não é verdade? A incumbência foi dada a Davi, mas foi o seu filho que levantou o templo físico de Jerusalém. Preste atenção, hein? Então Deus, ele não tinha lugar específico para ele habitar, mas ele estabeleceu ordem, né, para ter lugares específicos, para ter a manifestação do seu poder. Entende, menino? Preste atenção. Até Jesus disse, quando ele estava na terra, disse para os judeus, não é verdade? Quando ele estava ali se despedindo, nas suas últimas instruções, ele disse: aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, eu ali estarei. Ele não disse assim, quando vocês estiverem na casa tal, eu vou estar lá. Quando vocês for para outra casa lá, eu vou para lá. Quando vocês estiverem na outra casa, eu vou para lá. Não. Ele falou, aonde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, que estiver ligado nesse mundo do rei, eu vou estar com vocês. Entendeu? Porque eu sou o luzeiro e vocês, entendeu? São enviados como luz. Mas vocês são luz porque vem do luzeiro, é João 15:5. Entendeu? O luzeiro é a videira verdadeira. Vocês são luz, vocês são o ramos que está ligado à videira. Então nós só somos luz porque estamos vindo do luzeiro, que é Cristo Jesus. Entendeu, menino? Preste atenção, que é o Deus do reino. Preste atenção. Então, foi Salomão que edificou a casa, não é verdade? Ele edificou até quando? Ele edificou até Jesus de Nazaré vir, não é verdade? E ali, né, trazer o quê? O fim do templo físico, não é verdade? Mateus 24. Entendeu? Então, ele estabeleceu ali, entendeu? Uma nova aliança pela fé, né? Porque o novo templo, né? Como está em Apocalipse 22, não é verdade? E 21 também, o capítulo 21. O novo templo seria o quê? Seria espiritual. Então, Jesus precisava que aquele povo tivesse fé, né? Porque estavam acostumados só a ir ao templo físico. Não é verdade? Preste atenção, adorei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Na próxima aula ao vivo nós vamos estar com esse tema. Continuar, né? Com este mesmo tema. Não é verdade? E vamos destacar esta passagem. Adorei quando me disseram vamos à casa do Senhor. Então hoje para nós continuar aqui na aula, vamos abrir em Atos 7. Atos 7, né? Preste atenção, hein? Do 44 ao 51, que diz assim, ó. Nós estamos falando do tabernáculo, né? Da casa que foi edificada, de verdade, para poder o povo ir, né? Tinha lá a Arca da Aliança, o povo saber que existe, né? Um lugar para adorar naquele tempo, não é verdade? Mas lembre-se que Jesus, né? Está lá em João 4, a partir do 23, 24 ali, que, preste atenção, né? Que Jesus falou para a mulher samaritana, quando lá na frente, o tempo do tabernáculo era um, no tempo de Jesus veio, ele anunciou um novo e vivo caminho. Aí ele já falou para a mulher samaritana, né? Olha, ela perguntou onde que eu devo adorar. Aí ele falou, esse tempo, entendeu? Já chegou, não, vocês não vão adorar nem em Jerusalém, nem no monte, nem aqui, nem acolá. Tá entendendo, menino? Preste atenção. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, como história, nós temos que entender
todo o contexto, não é verdade? Mas muito contexto, né? Nós não podemos aplicar como doutrina, como ensino para os dias de hoje. Ou então temos que ter lucidez para entender, né, a exegese, a extração da palavra, né, e compreender que a hermenêutica, a forma de interpretação, temos que trazer para compartilhar na nossa lucidez, né, compartilhar a hermenêutica do autor, né? Porque muitas das vezes, na verdade, preste atenção, né? Nós às vezes vemos, pregações ou escolas bíblicas até também, né? Preste atenção, que nós não sabemos se a pregação, né, é textual, se a pregação é temática, se a pregação é expositiva. Porque nem a expositiva, que é mais comum, muitas das vezes a gente não tem compreensão. Entende? Então preste atenção e pega a visão. Porque se nós estamos estudando, preste atenção, hein? Preste atenção. Não estou falando que os temas, as pregações, né, podem se misturar, que muitas das vezes a gente não sabe se é temática, se é textual, se é expositiva, a gente fica sem entender. Mas quando se está se falando, né, em algo, em objetivos específicos, amém. Mas quando está se falando, como hoje aqui nós estamos o quê? É numa escola bíblica, então precisamos entender a Bíblia, e não o que o homem faz e o que o homem pensa. Entendeu, me preste atenção? Então nós precisamos, para poder crescer na graça e no conhecimento, né? Temos que entender a interpretação já interpretada, não é verdade? Alcançar, né, na simplicidade daquilo que nos é concedido. Porque é claro que para você entender a palavra, tem que você estar o quê? No poder do Espírito Santo para te iluminar. Porque se você for para uma teologia, né, humana, você tem que entender hebraico, você tem que entender grego, você tem que entender latim, tu tem que entender um montão de coisa. Entendeu? Tem que você aí estudar as cruzadas, tem que você ir estudar a Idade Média, a Idade Contemporânea, entendeu? Que é um contexto para você entender realmente alguns textos, né? Porque muitas das vezes, por falta de entendimento, nós compartilhamos abobrinhas, não é verdade? Preste atenção. Então temos que entender, né? Como estudo, que eu estou falando, não estou falando como pregação, mas estou falando como estudo, nós temos que entender, compreender o tempo da Bíblia, a cultura da Bíblia, por que foi falado aquilo, por que não foi falado, não é verdade? Preste atenção, hein? Então temos que entender. Então vamos ler aqui. Atos 7:44. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais no deserto. Então, como estudo, tu tem que compreender que tu está lendo. Então, se tu está lendo aqui que o tabernáculo, né, do testemunho, tu está falando o quê? Né, do templo lá, de Jerusalém. Hoje tem tabernáculo por aí? Não tem. Então, tu não pode falar, vou pregar o evangelho. Aí tu abre e sem contextuar, né, o contexto do texto, tu está lendo, tu não fala nada, você só lê, né, e esboça assim o que tu quer, entendeu? Presta atenção. Então não está ninguém tendo conhecimento do que está escrito, está tendo conhecimento do que tu quer falar, tá entendendo como é que é as coisas? Muitas das vezes a gente vê isso, né, pregações, ensinos expositivos. Pregação expositiva, para quem não sabe, é aqueles que usam variedades de textos. Pode ir aqui, pode ir ali, que é o mais comum que nós vemos, né?
Começa em Jesus Cristo, termina em Abraão, às vezes vai lá em Sansão, entende? Mas tem que ter lucidez para compreender em primeiro lugar, para depois passar, para compartilhar, não é verdade? Preste atenção, porque são tempos diferentes, são culturas diferentes, não é verdade? Quando nós estamos falando de uma passagem de Jesus, não é verdade? Temos que entender, né, o que ele estava fazendo ali, cumprindo a lei, trazendo uma nova aliança, né, ensinando os discípulos para poder discipular. Aí, da mesma hora, de repente, nós vamos numa passagem lá de Malaquias, Deuteronômio, Malaquias principalmente, né? Nós sabemos que foi 400 anos antes de Jesus, entendeu? Então, quer dizer, temos que entender o caso, entendeu? Não podemos misturar as coisas, fazer um angu de caroço, entendeu? Aí, de repente, a gente vai lá em Isaías, está lá em Romanos, que ali Romanos é Paulo ali, né? Contendendo com os romanos, mostrando o novo vivo caminho, aí de repente vai lá em Isaías, 700 anos antes de Jesus, né? Quanto mais Paulo, entendeu? Estava sabendo, nem tinha nascido, eu acho, sei lá, entendeu? Me presta atenção. Então há um angu de caroço, não tem um cuidado. A própria palavra diz que eles zelavam pelo templo, né? Zelavam pelas obras, mas sem o que? Entendimento. Está na Bíblia, no livro de Romanos. Entendeu, menina? Sem entendimento. Tinha zelo pelo templo, mas sem entendimento. É verdade? Muitas das vezes isso. Vamos ler. O tabernáculo do testemunho estava entre nossos pais, quer dizer, o antepassado. Entenda o que está lendo. Está falando que estava lá, não está cá, né? No deserto, como havia ordenado aquele que disse a Moisés. Moisés está por aí? Então essa palavra não é para você, não é para a igreja, existe igreja, entendeu? A Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto. Estava falando lá naquela época, tudo isso já foi derrubado, sabe que Jesus já profetizou e ficou pedra sobre pedra. Então estamos vendo um contexto, né, do textos hoje, presta atenção. Está contando história, e principalmente, se liga aí, o livro de Atos, né, para aqueles neófitos, aqueles que estão assim caminhando, né, devagar, no entendimento da palavra e são interessados. Eu falo para vocês que todo o livro de Atos, né, é histórico. Vocês sabem o que é histórico? Conta a história. Entendeu, menino? Presta atenção. Atos dos Apóstolos é o único livro histórico do Novo Testamento. Tem muito faluto aí que fala testamento, né? Depois nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Que não tem negócio de... vamos falar sobre isso. Mas do novo pacto, esta é a expressão certa que temos que falar. É velho pacto e novo pacto. Então, temos que entender, compreender. Então, segundo o modelo que tinha visto. Também nossos pais, quando fala nossos pais, está falando lá, entendeu? De Abraão, Isaac, Jacó. Presta atenção. Nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse nas nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi. Foi assim até os dias de Davi, presta atenção, hein? Que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Tá entendendo? Tá escrito aqui, tu vai lá e lê, entendeu? Então, Davi, ele pediu autorização, mas essa autorização foi dada a Salomão, não foi a Davi. Mas Davi era a menina dos olhos de Deus, tinha intimidade com ele. Então ele pediu autorização. Mas quando Deus separa
para um ministério, não precisa ficar com vaidade, querendo o ministério do outro, entendeu? Não precisa ficar com raiva, com inveja, porque Deus, ele separa cada um, entendeu? Presta atenção, para o ministério, né? Presta atenção, hein? Então, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Está no versículo 47 de Atos 7. Entretanto, o Altíssimo não habita. É preciso que vocês prestem atenção. Preste atenção do que está escrito, entendeu? No que o autor disse, não é o que fulano disse, que ciclano disse, o que você tem assim ouvido a vida inteira do vovô, da vovó, de fulano e ciclano. É o que está escrito. Preste atenção, hein? Versículo 40, eu vou ler de novo. Vou ler de novo, que é preciso que tu entenda. Do 45 até o 49. Presta atenção. Também nossos pais, com Josué, tendo recebido o tabernáculo, o levaram quando tomaram posse das nações que Deus expulsou da presença deles. Foi assim até os dias de Davi, que obteve o favor de Deus e pediu autorização para construir uma casa para o Deus de Jacó. Presta atenção. Mas foi Salomão quem lhe edificou a casa. Presta atenção agora. Entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Não habita. Então ele fez aquelas casas específicas para o povo ir adorar. Quando diz a expressão, adorei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, foi feita uma casa que era Jerusalém, né? Destacou ali aquele lugar para o povo ter aonde ir, né? Para poder assim sentir, para ver, para assim, aprender, para buscar a presença de Deus. Naquele tempo se buscava a presença de Deus. Naquele tempo, então era no templo que buscava a presença de Deus. Entendeu? Mas Deus não habitava, não está escrito, nem está falando. Está na minha Bíblia, eu acredito que está na tua também. Se não adulterar, aí é tua. Entendeu, menino? Porque há muita adulteração, né? Entendeu? Entretanto, o Altíssimo Soberano, entendeu? Não habita em casas, em casinha, aqui e acolá, na casa de fulano, na casa de ciclano, na casa da faixa amarela, na casa da faixa azul. Entendeu? Deus é soberano, ele é sempre eterno. Jesus disse, na casa de meu pai há muitas moradas. Jesus disse também que não tinha onde reclinar a cabeça. Ele não trabalhava e depois voltava para casa para dormir. Jesus disse que não tinha onde reclinar a cabeça. Então da onde que tu tirou isso? Que você pode ter um lugar específico que Jesus está lá. Eu vou sair, vou buscar a presença de Jesus lá. Entendeu, menino? Como assim? Ele se move em você. Ele se move em você. Entendeu? Se movia naquele povo. Só que aquele povo do tempo do tabernáculo não tinha ciência disso. Entendeu? Não tinha ciência disso. Por isso que eles ficavam o quê? Tem a passagem do Lázaro, me lembrei agora. Entendeu? Por isso que eles, quando saíam do corpo, ficavam dormindo. Entendeu? Eles não sabiam, não tinham ciência que eles, né, poderiam viver. E Jesus veio trazer vida.
Por isso que tem a passagem do Lázaro, não estava nem aqui na questão, mas eu lembrei, né? A irmã falou, mandou buscar Jesus, vai lá que meu irmão, que é amigo dele, tá quase morrendo, vem lá. E foram atrás de Jesus, deram o recado de Jesus deixou pra lá, entendeu? 4 dias depois vai Jesus lá na casa do amigo Lázaro. E aí a irmã ficou assim, mas se o senhor tivesse aqui, meu irmão não tinha morrido. Jesus disse que Marta, Marta, o teu irmão há de viver. Marta, Marta, eu vim trazer vida. Qual foi a promessa de João 3,16, Marta? Não é vida eterna, Marta. A promessa não é carro do ano. A promessa não é casa de praia, Marta. A promessa é vocês voltar à vida, ter vida. Não importa se está no corpo, não importa se está fora do corpo físico, Marta. É isso que eu vim ensinar a vocês, Marta. Porque até agora, quando o corpo apenas dorme, entendeu, menino? Presta atenção, mas sai desse sono, Marta. Desperta tu que dormes, Martas. Do reino eterno, do evangelho eterno. Desperta tu que dormes. Entendeu, menino? Presta atenção. E ele disse para lá, vamos embora lá ver se Lázaro morreu mesmo. Entendeu? Ela disse, claro que morreu. Eu já entrei lá, ele já tá o quê? Fedido já, entendeu? Já cheira mal. Porque naquele tempo tinha aquela cultura, né? Que se botavam lá nas pedras, né? Porque não era de jogar terra hoje, botavam lá dentro dos lugares, né? E eles, assim, a família, né? As mulheres da família iam lá botar aroma, né? Levar água de cheiro para passar no defunto. Eu não sei porquê, né? Mas levar. Era a cultura do tempo. Entendeu, menina? Presta atenção. Aí ela já tinha ido lá, né? Elas já tinham ido lá, já tinham passado o aroma lá, viu que Lázaro já estava cheirando mal, mas foi isso exatamente que Jesus quis. Que elas tivessem certeza que ele tinha, entre aspas, morrido. Porque ele veio para trazer a vida. Mostrar que ninguém morre, entendeu? Aí Jesus fez muito lá, descansado, né? Todo mundo de butuca em Jesus. Sabiam que Lázaro tinha morrido, né? Porque é assim, né? As pessoas, vocês são tudo curiosos. Não é que acredita, não é que crê. Fala, acontece negócio, todo mundo é muito curioso, né? Foram atrás de Jesus. Verdade? Aí chegaram lá, perto de Jesus, falando com Jesus, né? Aí Jesus falou o quê? Pro povo que estava ali. Falou para ela, tire a pedra. Tire a pedra. Então fala para mim e para você, nós temos que tirar a pedra da ignorância. É verdade? Temos que tirar a pedra da ignorância. Não é verdade? Porque a vida foi dada por Deus e Deus cuida. Né? Deus cuida. E Deus não criou nada para destruir. Ele criou para cuidar. E Ele destrói aquilo que Ele quer. Porque me parece que em Isaías 45, lá está escrito. Ele criou o bem, Ele criou o mal, entendeu? Porque Ele é Deus. E faz o que Ele quer na hora que Ele quer, por quem Ele quer. Entendeu, menino? Presta atenção. Então, Ele disse, entretanto, o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos. Né? Igualmente, lá em Atos 17, no versículo 24,
também fala sobre isso, que Deus ele não habita em casa feita por mãos, né? E nem aceita nada, obras das mãos dos homens, está escrito. Porque ele tudo é, né? Ele tudo é. Presta atenção. Então, como estávamos falando aqui, que eu dei um parênteses, falei do livro de Atos, sabe você que o livro de Atos é um livro histórico do Novo Pacto. Quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Você não vê aí que tem Mateus, Marcos, Lucas e João? Então Lucas, ele escreveu o livro de Lucas. E Atos é uma extensão, né? É como se fosse uma segunda carta. E o que é carta? Uma carta é uma coisa que nós escrevemos para alguém, não é isso? Então, tanto o livro lá de Lucas, quanto o livro de Atos, foi Lucas escrevendo para Teófilo, entendeu? No líder bambamã grego. Porque este Teófilo estava muito interessado em saber, né, quem é esse Jesus, quem era aquele profeta. Preste atenção. Quem era aquele profeta? Por quê? Preste atenção. Porque aqui, como diz aqui, ó, entretanto o Altíssimo não habita em casa feitas por mãos humanas, como diz o que? O profeta. Entendeu? O profeta. Então, ele escreveu para Teófilo, e lembrando que Lucas não andou, não conheceu, não foi discípulo de Jesus. Ele pesquisou toda a história. Ele pesquisou para poder levar para Teófilo. Então, tudo que está escrito, tanto no livro de Lucas, que é um livro histórico também, né? Mateus, Marcos, Lucas e João é histórico também. É uma extensão das Escrituras. Entendeu, menina? Exatamente. O Evangelho Eterno começa de Romanos em diante, né? Presta atenção. Então nós temos que entender, né, que ele escreveu para alguém. E depois nós vamos fazer um vídeo falando sobre 1 Coríntios, né, 11. Todo ali que está escrito no 1 Coríntios 11 é baseado, né, na pesquisa de Lucas, né, dali o capítulo 21, 22. Então é baseado sobre a história que Lucas pesquisou para falar para Teófilo. Então o homem muitas das vezes pega-se um gancho e faz o que? Doutrina, vã doutrina, porque nós temos que entender o que é a sã doutrina, o que nos alcança, o que é para nós, né? Nós temos que apenas pegar a visão. Presta atenção que nós não vivemos naquela cultura, naquele tempo, nós não nascemos no pacto da condenação, menino. Presta atenção, se alguém te condenar, tu ressaça, hein? Tu recita para eles Gálatas 3, quando alguém te falar alguma coisa de maldição, falar de alguma coisa disso, daquilo, que o devorador, que não sei o que, tu abre Gálatas 3 e lê para ele lá, entendeu? Lê do 1 até o 10. Gálatas 3, do 1 ao 10. Quando alguém falar alguma coisa de maldição para tu. Tá entendendo? Então vamos já caminhando para o fim. Que nós já estamos assim compreendendo, né? Que foi Davi foi o que? Testemunho do poder, né? Que do poder de Deus, o que? Como pastor. Davi foi testemunho na terra, né? De Deus, na verdade, como o que? Pastor. Aí é só você ler João 10, né? Não só o versículo 10, mas
todo João 10, que você vai compreender. Não é verdade? Compreender o testemunho de Davi como pastor. Depois nós fazemos um livro, hein? Falar um vídeo sobre isso, sobre João 10, 10. Já tem aí no canal, mas a gente faz de novo, para entender, né? Que nesse capítulo, João 10, 10, a gente fala que o diabo não veio para matar, roubar e destruir. É um copiando o outro. Deus que nasce, né? Deus criança. Vai assim, não procura saber o que está falando ali. Não está falando de diabo, não. Está falando ladrão. E o ladrão que está falando em João 10, 10 é a carne. Entendeu, menino? Diabo, ele é carne. Entendeu? Que é para... Lembra que Jesus falou para... Quando estava ali despedindo ali em João, capítulo 21, falou para Pedro. Pedro, ali não era Jesus de Nazaré, aí no capítulo 21, é o ressuscitado que falou com Pedro. Pedro, tu me ama? Tá apacenta as minhas ovelhas. No reino espiritual. Entendeu? Ele estava falando assim com Pedro na linguagem que ele entendia, né? Pedro, tu me ama? Falou 3 vezes. Pedro já estava meio aborrecido. Meu Deus, eu falei que amo sim. Mas Jesus estava querendo que ele entendesse, né? O Cristo, né? O resiliente de Jesus de Nazaré, que é Cristo, estava querendo que ele entendesse, né? Que ele entendesse que estava falando, você me ama, então apacenta as minhas ovelhinhas. Pedro compreendeu? Não. Pedro, que nele foi edificado o quê? Foi edificado o ensino, a doutrina para a igreja, o quê? Da circuncisão, não dos incircuncisos, apenas dos aliançados, né? Dos judeus, das tribos. Verdade? Presta atenção. Ele foi incumbido a anunciar o evangelho, as boas novas, para os circuncisos. Tanto é que você lê ali Gálatas 2 todo ali, tem aquela conversa de Paulo, né, falando com Pedro. Você foi mandado para o evangelho para os circuncisos, mas eu fui para os incircuncisos, né? Os desaliançados, né, do templo, os desaliançados daquela aliança, daquele pacto ali de maldição. Presta atenção. Então temos que entender a palavra, compreender, porque ela é simples, mas ela é eficaz, não é verdade? Ela não é nem mais e nem menos. Então, 1 Timóteo, vou ler aqui rapidinho, 1 Timóteo, deixa eu ver aqui, 1 Timóteo, será que está na tua Bíblia? Eu vou ver que está na minha aqui, eu vou ver. 1 Timóteo... Quando a gente quer, né, a gente não acha, mas eu já achei. 1 Timóteo, vê o quê? Capítulo 1, versículo 3. Então vou ler aqui. 1 Timóteo. Presta atenção, hein, pra gente aqui, ó. Fechar com chave de ouro, menino. Presta atenção. Ó. A advertência contra falsas doutrinas, né? Advertências contra falsa doutrina. Então a gente tem que estar ligado, né? Para a gente não estar vivendo, né? Bebendo o cálice de vã doutrina. Presta atenção, cálice, né? Sofrimento, né? Então nós não estamos mais, né, vivendo do cálice de sofrimento, de sacrifício, de obras mortas, entendeu? Me presta atenção. Nós vivemos num vinho novo. Eu quero viver algo novo. Estamos no vinho novo, né? Vinho novo. Passou agora pela cabeça. Depois vamos fazer um vídeo, né, sobre essa passagem, né, de Jesus assim, multiplicando o vinho, depois que acabou o vinho, né? Preste atenção. Vinho novo. Então aqui no versículo 3 de 1 Timóteo,
capítulo 1, diz assim, ó: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, Paulo dizendo, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, e que ele tinha estabelecido, né, uma casa, né, de reunião lá em Éfeso, entendeu? Que chamasse igreja. A reunião em si que era igreja. Hoje em dia, igreja são os estatutos, né? Mas naquele tempo, igreja eram as pessoas, os lugares, as casas, né? Porque era nas casas que as pessoas se reuniam. Então ele sempre deixava um mensageiro ali nas casas que ele reunia. Então disse assim: quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, pedi a você que ainda permanecesse em Éfeso, para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem o quê? Outra doutrina. Entendeu, menino? Presta atenção. A Bíblia de muitos por aí parece que engasgou em certos textos, que não lê todos os textos. Mas nós precisamos que ler. Entendeu? Ó, tá falando, tá escrito. Então, ele deixou ele em Éfeso para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, nem se ocupem com fábulas e genealogias sem fim. Que o homem adora esse negócio de genealogia, né? É que é o pai de fulano, enfim, não sei o que, história de fulano da Bíblia, história de fulano, história de Moisés, é história de Davi, é história de fulano. Eu tô só lendo a Bíblia. Não se ocupem, entendeu? Me preste atenção, com fábulas e genealogias sem fim. Isso não interessa. Entendeu? Lembra que nós ontem no outro vídeo falamos que Jesus disse, né? Em Mateus 11, 28, vinde a mim e aprendei de mim. Presta atenção, hein? Então, não se ocupe com fábulas, né? Genealogia sem fim. Essas coisas mais promove discussão do que o serviço de Deus, né? Na fé. O povo adora discutir quem está certo, quem está errado, quem não sei o quê. Leia a palavra, né? Seja iluminado pelo Espírito Santo. Exatamente porque cada um quer ser o bambambam da verdade, é que tem muitos o quê? Divisão. É a minha casa aqui, é a tua casa ali. Não tem unidade, não tem uma única visão. E Jesus não foi único. Cada um tem um Jesus para cada igreja, cada tabernáculo, tem um Jesus para cada bandeira, cada estatuto, cada cidade, cada lugar. Entendeu, menino? Versículo 3, 5. O objetivo desta demonstração, ele falou para ele, o objetivo que eu estou corrigindo você é o amor, que procede de um coração puro. Entendeu? Não tem vaidade, tem soberba, não quer ser isso, quer ser aquilo. Entendeu? Apenas está o quê? Compartilhando a palavra pura, né? Presta atenção, é o amor que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem hipocrisia. Algumas pessoas se desviaram dessas coisas, se perderam em discussões o que inúteis. Aí Paulo disse, pretendendo passar por mestres da lei. E o que mais vemos, infelizmente, hoje em dia, muitos querem passar por mestres, mas mestres que no pacto da lei. Vai lá em Deuteronômio, vai lá em Malaquias, vai lá em Isaías, vai lá em não sei aonde. Palavras anticristo, porque é palavras de antes de Jesus Cristo. E aplica para o seu próximo como doutrina. A palavra toda, a escritura foi inspirada para aplicar, mas como história. Entendeu? Porque Jesus, entendeu?
era para ser aplicado, é para ser aplicado como revelação, não como inspiração. A inspiração, já falei, é no tempo antes de Jesus, porque ele fala, era Deus que falava através dos profetas, pretendendo passar por mestres do que da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem, nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Olha só, eu só estou lendo a Bíblia. Eu gostaria que lessem a Bíblia para mim. Eu quero me libertar, João 8,32. Mas não leram. Entendeu? Não leram. Eu só aprendi textos específicos. Entendeu, minha? Eu não vou nem citar aqui os textos. Só vou citar um. Por muito tempo assim eu pensei que só existia a mulher do fluxo de sangue quando se tratava de fé. Eu só ouvia falar da mulher do fluxo de sangue. Entendeu, menino? O testemunho de fé. Eu queria saber nos tempos de hoje do pacto, porque ela estava lá na lei. Por isso que ela é proibida. Foi proibida. Ela estava ali no pacto da lei. Entendeu? Jesus ainda não tinha ressuscitado. Entendeu? Ainda não tinha batizado ninguém na cruz. Porque foi na cruz que todo mundo foi batizado. Entendeu? Presta atenção, ainda tem isso aí tu entender. Que o batismo foi na cruz. Entendeu? Em água foi na verdade, está escrito também. Na verdade, João batizava na água. Isso é outra aula. Prestou atenção? Então nós lemos aqui. Entendeu bem? Algumas pessoas se desviaram destas coisas, né, da novidade de vida. O pessoal não quer saber de novidade. Entendeu? Quer viver no tabernáculo, mesmo sabendo que a gente não está no tempo do tabernáculo. Querem estar na casa do tesouro, ignorando que a casa do tesouro já foi derrubada. O juízo já foi cumprido no ano 70 desse. E o resgate também foi cumprido. Se não, Isaías 61 é mentiroso, né? Presta atenção, hein? Então vamos entender. Então, eles pretendendo que passar por mestres da lei, não compreendendo, porém, nem o que dizem. Nem eles compreendem. Apenas, né? Presta atenção. Nem os assuntos sobre os quais falam com tanta ousadia. Agora preste atenção. A lei e os seus objetivos. Né? Vamos ler até o versículo 12, eu estou no 8. Sabemos que a lei é boa. Né? Paulo falando, né, para aquele povo, doutrinando. Que Paulo, eles viviam ali naquele tempo da transição, né, da lei para a graça. Ele pregava a graça, mas estava ainda com o templo arribado. Entendeu? Preste atenção, hein? Sabemos que a lei é boa se alguém se utiliza dela de modo que é legítimo, né? Tendo sem vista que não se promulga a lei para quem é justo, né? Não se promulga a lei para quem é justo, por isso que existe. Jesus justificou, né? Romanos 5. E acabou a condenação, Romanos 8. Então a gente fala assim, ó, não tem condenação para aquele que já foi, que é nova criatura. Presta atenção, hein? Lei para quem é justo, mas para o que? Os transgressores. Lei é para os transgressores, eu estou lendo a Bíblia. É para transgressor e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que se matam, né, o pai ou a mãe, para os homicidas, para os que praticam imoralidade, para os que se entregam à prática do homossexualismo, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falsos e para tudo que se opõe o quê? A sã doutrina, né?
Satanás é opositor, né? Então tudo aquilo que se opõe à sã doutrina é Satanás na vida da gente, né? Jesus disse, lembra que pode, né, a pessoa não lembrar e falar, tu está chamando o povo de Satanás? Não, Jesus que disse para Pedro, reta de mim, Satanás, quando Pedro estava se opondo. Entendeu, menino? Presta atenção. Segundo o Evangelho da Glória, presta atenção. Então, que fazem juramento falso e para tudo que se opõe à sã doutrina, segundo o Evangelho da Glória do Deus bendito, do qual fui, Paulo disse, né? Do qual fui, né? Ministro, não é verdade? Presta atenção. Então ele diz, segundo o Evangelho da glória do Deus bendito, do qual fui o quê? Encarregado, né? Para ser ministro da nova aliança. Nós não vamos ler agora, mas você pode depois anotar e ler que esta nova aliança, né? Está escrito, Paulo disse, né? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, né? Ali você lê, que você vai entender, né? Entender do 1 até o 11, esta nova aliança, né? Essa novidade de vida. E depois você pode ler também no capítulo 4, do 1 até o 6, né? 2 Coríntios, para entender. Então vamos terminando aqui dizendo assim, dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me fortaleceu e me considerou fiel, designando-me para o ministério. Entendeu, menino? Então é Jesus que está escrito, né? João 15,16. Oh, meu Deus, uma coisa leva a outra, né? Não foste vós que me escolhestes, eu é que vos escolhi, né? E vos escolhi para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Não é verdade? Então ele que nos escolheu para ser ministro desta nova aliança. Entendeu, minha? Presta atenção. E antes de nós terminarmos, temos que lembrar que esse projeto da nova aliança, né, começou pela inspiração, né, pelo tempo da inspiração, pelo tempo que Deus falava através dos profetas. Que você lê lá em Jeremias 31, você vai entender isso. Está lá no Jeremias 31, a partir do versículo 31. Então nós vamos finalizando aqui essa aula. No próximo nós vamos continuar com esse assunto, hein? Presta atenção, tá bom? Presta atenção. E eu quero viver algo novo. Viva Nova Iguaçu! Ó, na lucidez, hein? Presta atenção, hein? Presta atenção. Eu quero viver algo novo.